líder Podemos, já estamos... Que leão, hein? A gente tem que matar hoje. Rapaz, até descabelado. Pra nós. Bom, acaba de ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento o PLN4, o Projeto de Lei do Congresso Nacional, que libera quase 250 bilhões de reais para que o governo possa cumprir vários compromissos, especialmente na área social. Portanto, já passa o PSL, a gente precisa costurar o acordo que possibilitou que a votação fosse em si muito rápida. Tivemos um programa aqui de debate, mas a votação em si foi simbólica, muito rápida, sem ninguém colocar contra. Diga pra gente quais são os principais pontos desse acordo. Nós construímos um acordo não só com a oposição, mas também com a base do governo, os partidos do centro, porque são assuntos que dizem respeito a todos e que, de uma certa forma, mexiam com todas as bancadas, que é a Minha Casa Minha Vida, a questão da educação e também o descontingenciamento do valor das bolsas, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós conseguimos esse acordo para que houvesse esse incremento, essa liberação de 1 bilhão no programa Minha Casa Minha Vida, para que obras sejam retomadas e outras não parem, né? Também a transposição do Rio São Francisco, são 550 milhões, e o custeio garantido das universidades, numa estimativa também de 1 bilhão para custeio. Qual é a preocupação de todos os líderes? A preocupação era que, eventualmente, faltasse o básico em uma universidade ou outra. Houve a garantia desse governo que não faltará, que o dinheiro para custeio será mantido, né? E como os líderes queriam que isso fizesse parte do acordo, apesar de já o governo ter dado a garantia que não faltaria, nós empenhamos a palavra, deixando muito claro que não faltará dinheiro para custeio na educação. Então, com esse acordo, nós conseguimos avançar bastante, vencemos a obstrução, conseguimos ganhar praticamente unanimidade, teve um ou outro voto discordante, e agora é repetir isso no Congresso Nacional. É a prova de que esse governo quer dialogar, quer conversar, e quando a gente senta numa mesa, consegue o bom diálogo, olho no olho, nós conseguimos avançar pelo bem do Brasil. Ganha o governo, ganha esse Congresso, ganha essa comissão e ganha o país. Eu vi um gesto de alívio da senhora quando a sessão terminou. A senhora, depois até o líder, o deputado, não, foi lá, deu um beijo na senhora. Foi uma batalha, né? Teve que fazer um bate rápido até o Planalto. Não, foi uma batalha e uma construção, porque o tempo era curto, né? Então, quando você luta contra o tempo, a eficiência dos processos de conversa, né, de articulação tem que ser muito maior. Então, entre nós conversarmos e construirmos um alinhamento com esses membros aqui da CNO, né, os meus colegas, e o governo, por óbvio, né, eu só empenho a palavra naquilo que nós podemos cumprir. Havia um tempo curto, um pequeno tempo, mas a gente conseguiu, deu tudo certo, todos saímos daqui tranquilos, né, todos elogiados, com esse acordo costurado, e realmente agora é para respirar um pouco mais aliviado. Todos nós estamos muito preocupados, todos que eu digo, não é só o governo não, tá? Todos, a oposição, os partidos do centro, com os benefícios sociais. Já imaginou se na semana que vem não tivesse dinheiro para pagar o PPC? Quer dizer, qual seria, né, a mensagem que todos nós passaríamos ao povo brasileiro? Ninguém queria passar essa mensagem, né? Mas é claro que os partidos têm suas bandeiras e é um jogo democrático, cada um se posicionar e tentar nesse processo de articulação puxar ali essa articulação para, né, o seu lado, para o seu braseiro. Agora, quando se trata de educação e de moradia para os mais pobres, não há divergência. Então, o governo se deu naquilo que podia. Fez conta, estica e puxa, então o acordo está feito e vamos em frente. Mas, o que é essa votação? O acordo procedimental também chamou a atenção, porque a oposição havia puxado a obstrução em todas as votações. Como isso é possível e principalmente o que isso sinaliza para daqui para frente em relação ao governo da oposição? Foi possível com o diálogo, né? Eu fiz questão de conversar com os líderes da oposição, da minoria, com os parlamentares também que compõem a CMO, o presidente da comissão, Marcelo Castro, nos ajudou muito, e o Rocha também, e eles entenderam que
que o momento é muito sensível e que a gente está tratando aqui de vidas, né, de pessoas que dependem desses benefícios. Veja, o Plano Safra não foi lançado ainda porque estava na expectativa da aprovação. Nós temos que aprovar hoje no Congresso o lançamento do Plano Safra. Então aqui a gente está tratando de vidas, né? E justamente quando é um tema como esse, a gente consegue a sensibilidade de todos os partidos. A questão ideológica fica de fora nesse Tem caso. compromisso do governo para atender essas reivindicações da liberação dessas verbas? O compromisso é de retomada imediata do programa Minha Casa Minha Vida, nesse valor que foi acordado, vai ser feita uma portaria. Imediata que eu digo, uma portaria no prazo de 48 horas, ainda essa semana, né? E em relação à educação, é uma questão gradual, porque é custeio, né? Então, conforme há o custo da manutenção das universidades, o governo vai liberando. Não é um valor liberado numa canetada. E a mesma coisa na questão da transposição de São Francisco, é no decorrer das obras. Agora, líder, para me conta que só na liberação imediata dá aproximadamente 3 mil alguma coisa, 3.200. É isso mesmo? E esse dinheiro sai dos 248? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o valor não é esse. Né? Nós temos um bi para a questão Minha Casa Minha Vida. Esse um bi para a educação é escalonado, porque ele é mês a mês, é conforme o custo vai batendo, né? E na questão da transposição de São Francisco são 550 milhões, mas também conforme o andamento das obras. Né? Eu espero que a gente consiga, né, ter aí, consigamos ter um volume maior de investimentos, logo de arrecadação, e a gente não fique aqui contando, né, puxando o cobertor de um lado para o outro para esticar o orçamento. Agora, líder, o que essa votação sinaliza para a votação da reforma da Previdência? Esse acordo, o governo cedeu de um lado, o que a gente dá para apontar daqui para frente? Isso sinaliza uma discussão maior do governo ceder mais? Não, o que aconteceu aqui dá um único sinal. Com o diálogo a gente consegue tudo. Então, na nova Previdência, o caminho é exatamente o mesmo. É dialogar com os líderes, com os parlamentares individualmente, com os presidentes de comissões, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Então, é o diálogo. Com o diálogo, nós vamos conseguir vencer qualquer pedra no meio do caminho. E eu creio que hoje essa comissão deu uma ampla demonstração que nós conseguimos, sim, votar e aprovar temas polêmicos. Hoje teve uma reunião importante envolvendo os governadores, né, e o tema reforma da Previdência. Os governadores têm alguns pontos que eles querem que fique muito claro ali, que eles não concordam, para que eventualmente tragam votos do Norte e Nordeste, né? E nós estamos pedindo para que todos também coloquem a digital, né? Que os governadores deem aí a tranquilidade aos seus parlamentares, para que eles possam votar sabendo que o governador está pedindo, sabendo que os governadores estão dizendo, olha, nós precisamos da reforma, né? Porque o medo é que haja um desgaste, justamente por um discurso que foi vendido, que não é um discurso real, né? Mas eu acho que a prova hoje é que com um bom diálogo a gente constrói, vamos construir uma nação dialogando nesse Congresso. Na sua opinião, as ocorrências aí relacionadas ao Moro podem atrapalhar essa caminhada? Não, eu creio que não. O Moro deve vir na CCJ do Senado. Também vamos construir para que ele esteja aqui na CCJ da Câmara, converse com os parlamentares, tire qualquer dúvida, fale com as pessoas, abra também esse entendimento, esse diálogo. Eu acho que não vai ter, a gente não pode misturar as coisas aqui, né? Se há qualquer dúvida em relação a qualquer questão envolvendo o Ministério do Moro, ele vem até o parlamento e conversa com os parlamentares, não há problema nenhum. Será no Senado? Ele se comprometeu? Eu estou articulando isso. Mas seria atender uma convocação ou espontaneamente? Não, espontaneamente. Porque ele já almoçou com os parlamentares hoje. Espontaneamente. Então está negociando uma data. Cara, professora infantil não aguenta. 60 anos, nenhuma professora aguenta. Nos órgãos. Ó, dá uma olhada na revista. 60 anos, nenhuma professora aguenta. Vai ter, por favor. A gente está trabalhando com carinho. Por favor. A senhora é mulher, nós temos o climatério, nós somos afetadas. O hormônio, o magistério da educação infantil é no chão. Se é pesado para os demais trabalhadores, o magistério não aguenta. A gente precisa que seja considerado. Vamos ouvir também o 60 anos, nenhuma professora aguenta. A gente quer que o Congresso Nacional ouça. Pellegrino, do PT da Bahia. Eu sou o coordenador da bancada, do PT aqui dentro da Comissão Mista de Orçamento.
como foi possível esse acordo, que é, no caso do PT, principalmente procedimental, porque não facilitou muito a votação, mas também no mérito. E o que ele sinaliza agora, líder? Olha, desde o primeiro momento, nós deixamos bem claro que o PT e a oposição era e tem responsabilidade com o país, tem responsabilidade com o pagamento do BPC, do Bolsa Família, do recurso para o Plano Safra, dos recursos para a agricultura familiar. Mas tão preocupados com a solução de continuidade do pagamento desses benefícios e desses investimentos na agricultura, nós estávamos preocupados também com o funcionamento das universidades. As universidades e os institutos federais de educação tecnológica tinham um risco de parar agora a partir de julho. Como também o programa Minha Casa Minha Vida estava parado, com empresas, inclusive, que estavam construindo essas obras com risco de falência, por falta de pagamento. O governo também contingenciou recursos para a ciência e tecnologia, para bolsas de estudo. As pesquisas importantes do Brasil estavam ameaçadas de paralisação. Como também denunciamos desde o primeiro momento que está faltando medicamento nos postos de saúde. Então nós dissemos para o governo, topamos votar o PLN 4, topamos fazer um acordo desde que o governo também garanta que terá recursos para as universidades, e o governo garantiu que vai descontingenciar já R$1 bilhão. Esse recurso garante o funcionamento até agosto do custeio das universidades, dos IFETs, mas também temos a garantia da deputada Joyce Hasselmann e do governo que não faltará recurso para o custeio até o final do ano, e vamos ter uma reunião com o ministro da Educação para discutir, fechar, amarrar esse acordo com os reitores, certo? Também temos a garantia de que vamos ter uma audiência com o ministro da Educação, da Saúde, para discutir com ele como é que vai regularizar a oferta de medicamentos nos postos de saúde, e também a garantia do governo da liberação de R$1 bilhão para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e mais algo em torno de 350 bilhões para a pesquisa, ciência e tecnologia, além de que nós também vamos ter recursos de 550 bilhões para a retomada das obras da transposição do Rio São Francisco para a Defesa Civil. Então a oposição fica muito feliz que conseguiu, no âmbito dessa discussão da votação do PLN 4, fazer com que esses recursos fundamentais para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, para medicamentos e para a transposição do Nordeste pudessem ser assegurados. O que esse acordo sinaliza para futuras negociações envolvendo governo e oposição, especialmente a reforma da Previdência, e especialmente diante do anúncio que a oposição fez, que as oposições fizeram de obstruir as demais votações em relação, depois da divulgação das conversas que envolviam o ministro Moro? Olha, a oposição ela tratou esse assunto da CMO e do PLN 4 de uma forma. Em relação ao anúncio da obstrução em outras matérias, até que seja equacionada essa questão do Ministério Moro, é uma coisa que os líderes estão encaminhando. O que nós deixamos claro aqui hoje na Comissão Mista de Orçamento é que a oposição não quer atrapalhar o Brasil, a oposição, pelo contrário, ela quer ajudar o Brasil. O que nós temos divergência com o governo é com os rumos que ele está dando. Então hoje nós assignamos recursos para Minha Casa Minha Vida, vai ter emprego, porque a construção civil é o setor que mais responde rapidamente quando você incentiva. Se você vai fazer obras de transposição, você também vai levar água para a população desses estados do Nordeste, você vai ter geração de emprego também. As universidades não podem deixar de funcionar, a ciência e a pesquisa e a tecnologia também não podem deixar de funcionar no nosso país, não pode faltar medicamentos nos hospitais. Então, toda vez que o governo quiser sentar, pode negociar com a oposição e quer que a oposição apresente alternativa, nós vamos apresentar alternativas para gerar emprego, para cuidar da saúde, da educação, da ciência e tecnologia e para cuidar do desenvolvimento econômico do país. Na coletiva lá dos governadores, fizeram uma reunião para tratar especialmente de reforma da Previdência. Um dos 3 governadores a prestar esclarecimentos para os jornalistas foi o governador do seu partido, Wellington Dias, que sinalizou na direção de um entendimento, pedindo pelo menos a liberação da bancada na reforma da Previdência, se as condições colocadas pelos governadores forem todas aceitas no relatório. O senhor sinaliza com uma possibilidade disso ocorrer? Olha, a bancada do PT já tirou o posicionamento contrário à reforma da Previdência. E é preciso que a gente entenda que tem 2 momentos. Uma coisa é o regime geral, que é o INSS. Esse tem recurso da Seguridade Social e nós somos contra as regras que o governo está propondo. O Brasil não tem uma crise previdenciária, não tem uma crise etária, não tem uma crise de equilíbrio do sistema previdenciário. A crise do sistema previdenciário no Brasil, o regime geral, é uma crise conjuntural. E se o Brasil voltar a crescer, voltar a ter emprego, voltar a ter atividade econômica, formalização, o sistema se equilibra. E já temos uma regra para poder se preocupar com o futuro, com 2060.
onde é que nós podemos ter algum problema, que é a regra 8696, que vai chegar a 95-100. Ou seja, você conjuga tempo de contribuição e idade, e se você fecha a regra, você fecha, certo? E pode se aposentar. Isso, na nossa opinião, gera o equilíbrio do sistema e nós temos que testar isso. Foi aprovado em 2016. Em relação ao regime próprio, os estados têm um problema grave. Os estados têm problema grave, porque o regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, só tem financiamento, certo? Com a contribuição do trabalhador, do servidor e do governo. E aí sim o Estado tem esses equilíbrios. Então nós temos que sentar para conversar. Nós temos que sentar para conversar quais são os caminhos. Temos problemas, né? Porque a sociedade tem que fazer um debate. E um debate de forma muito clara, né? Ela acha que é correto um professor do ensino fundamental e médio ficar em sala de aula até 60 anos? Esse é um debate que a sociedade tem que fazer. Um dos pontos colocados lá, inclusive, pelos governadores foi baixar esse valor para 55 anos no caso das mulheres. Pois é, a sociedade vai ter que fazer essa discussão. Se a sociedade achar que tem que ser 50 ou 55, ela vai ter que dar aos governadores a fonte de financiamento para isso, porque os governadores não têm. Se a sociedade acha que um policial também não pode estar na rua até 65 anos de idade, que ele pode se aposentar aos 55, a sociedade também vai ter que dar aos governadores a fonte de financiamento. Porque eu volto a dizer, o Constituinte de 88 ele foi muito sábio. Quando ele criou o BPC, quando ele criou, digamos assim, a saúde universal, e quando ele previu o sistema de previdência, que é o regime geral do INSS, ele também percebeu que a contribuição do trabalhador e a contribuição empresarial não era suficiente para financiar a Seguridade. Por isso é que nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, por isso que nós temos o PIS, o COFINS, por isso que quando você joga na loteria, você está dando dinheiro para a Seguridade, quando você bota combustível no seu carro, você está dando também. Então, o Constituinte criou essa obrigação, ele criou, inclusive, a aposentadoria rural, que é também um benefício assistencial, mas ele deu ao Estado brasileiro os recursos necessários para financiar a Seguridade. Então, se esse Congresso chegar à conclusão de que é correto, é justo que o professor ele só trabalhe até os 50 ou 55 anos, do ensino fundamental, e que o policial também trabalhe até os 55 anos, esse Congresso vai ter que buscar a fonte de financiamento necessária para que os governadores possam fazer face a essa opção do Congresso, que será uma opção da sociedade. Perfeito. Muito obrigado, deputado Nelson Pellegrino, PT Bahia, que é o coordenador da bancada do PT aqui no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. Muito obrigado, deputado. Bom, e só para resumir aqui, então, rapidinho, qual foi o acordo possível dos 5 bilhões que foram contingenciados da educação naquele anúncio que gerou polêmica, que gerou protestos, etc. 1 bi começam a ser liberados imediatamente para o Ministério da Educação, especialmente para as universidades e institutos federais manterem algumas atividades que estavam em risco, especialmente limpeza, conservação, contratos de terceirização importantes para que essas universidades e institutos federais continuassem funcionando. Além disso, 330 milhões de reais para bolsas científicas, sejam elas da CAPES ou do CNPq, para garantir a continuidade de pesquisas que estavam ameaçadas com o contingenciamento. 1 bilhão para o programa Minha Casa, Minha Vida, para retomar construções de casas populares, conjuntos habitacionais. 550 milhões para as obras de transposição do Rio São Francisco e 200 milhões para a Defesa Civil. Foi aí, então, o acordo fechado entre governo e oposição para garantir que não houvesse mais obstrução, mais problemas aqui na tramitação dessa matéria votada no âmbito da CMO e com a votação no âmbito da Comissão Mista de Orçamento, segue para o plenário do Congresso Nacional, reunião conjunta das duas casas, votação que deve começar daqui a pouco, vota-se primeiro na Câmara, em seguida no Senado, e aí o compromisso de não haver obstrução ou outras formas de protelação. Agora, é sempre bom lembrar, os deputados não são obrigados a todos seguirem a orientação partidária. Então, um deputado ainda pode conseguir, eventualmente, até inviabilizar esse acordo lá. Não sabemos se vai acontecer, muito provável que não, afinal de contas, foi um acordo construído a muitas mãos. A reunião da CMO foi interrompida inicialmente para meia hora, ficou quase 2 horas interrompida. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, foi ao encontro do presidente, foi ao encontro da cúpula do governo para negociar os termos do acordo, voltou com esse acordo, que lhe rendeu, inclusive, muitos elogios aqui por parte do governo e até mesmo de alguns membros da oposição. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, mas se você quiser acompanhar a votação do PLN 4 no Congresso Nacional, em breve começa a transmissão desta votação no plenário Ulisses Guimarães. Até mais.